Caros amigos aqui do canal Via Romana, como vão? Eu sou o professor Rafael Queiroz e nesse vídeo de hoje eu quero comentar um artigo que escrevi ontem no meu blog Catolicidade sobre o fato de Alexander Dugin ter se convertido à posição que Olavo de Carvalho sempre sustentou quanto aos Estados Unidos da América. Então nesse artigo eu critico e destaco essa reviravolta de Alexander Dugin em face aos últimos acontecimentos no Capitólio. Acontecimentos estes aos quais nós dedicamos um vídeo recente em que falamos sobre o mal-estar dentro do sistema americano e como Trump polariza tudo isso, polariza essa crise intrasistêmica dos Estados Unidos da América. Perfeito? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para este artigo. E antes de mais nada, eu queria deixar claro o seguinte: eu sempre considerei o Dugin muito mais consistente que o Olavo, apesar de saber que tanto Dugin quanto Olavo são perennialistas e baseiam as suas visões de mundo no esoterismo guénoniano, schwanniano, etc. Incluo aí, no caso, também o esoterismo evoliano, que é uma das influências também decisivas do pensamento de Dugin. Então eu sempre considerei, sobretudo de 2012, 2013 para cá, o Dugin um intelectual muito mais consistente do que o Olavo, apesar de discordar de Dugin em vários aspectos. Eu não vou entrar aqui no mérito dessa discordância, nem no mérito dos aspectos. Mas eu deixei, por exemplo, claro, num podcast que gravei no canal da Legião da Santa Cruz sobre quarta teoria política, quais são esses aspectos dos quais eu discordo no pensamento de Dugin. Perfeito? Então, isto posto, eu sempre considerei o Dugin muito mais coerente no que tange aos seus pressupostos, às conclusões que ele extraía deles, do que o Olavo de Carvalho, que sempre me pareceu, e até hoje me parece, um sujeito completamente anárquico, que tem posições ultra contraditórias, um sujeito que muda a todo instante de posição, e cuja linha de pensamento não segue uma clareza. Enfim, então isso ficou para mim mais decisivo ainda quando eu li aquele livro que foi fruto de um debate entre Olavo e Dugin a respeito do papel dos Estados Unidos na história. Primeiramente porque a apresentação que o Dugin faz do papel americano é muito mais consistente com os fatos históricos do que aquela que o Olavo de Carvalho faz. O Olavo de Carvalho a todo momento tenta escamotear o papel hegemônico que os Estados Unidos têm, o papel que a cultura americana teve na criação, na constituição da globalização e do globalismo, enquanto que Dugin tem para si muito claro que a globalização e o globalismo são frutos maduros do americanismo. Perfeito? O Olavo de Carvalho, nesse debate, ele faz a todo instante a questão de separar a América profunda da América globalista. Enquanto que o Dugin, no debate, ele deixa claro que a América que nós temos é a América globalista, ponto final. Tá? E esse debate foi um dos fatores decisivos pelos quais eu decidi me afastar do Olavo de Carvalho, ali por volta desse período de 2012, 2013, mais decisivamente 2014, entre outras razões. Então esse debate deixou claro que Olavo realmente era um picareta e que Dugin tinha muito mais razão nesse assunto. Não que eu tenha me convertido ao duginismo ou à quarta teoria política. Pelo contrário, nunca fui um adepto da mesma e continuo não sendo. Porém, nos últimos tempos, o Dugin vem se mostrando bastante contraditório também em relação a esses pressupostos que ele sustentava outrora. Tá? E esse artigo que eu vou trazer aqui para vocês é justamente sobre isso. Perfeito? Então eu vou começar a leitura do artigo aqui com vocês. Vamos lá. Quando Dugin se converte ao olavismo, ou a confusão sobre Trump, trumpismo e Estados Unidos da América. Quem conhece o debate A Vida Outrora entre Dugin e Olavo, a respeito do papel dos Estados Unidos na nova ordem mundial, sabe que as perspectivas de cada um deles eram inconciliáveis. Primeiro porque Dugin indicava acertadamente que as três possibilidades de ação para os Estados Unidos, no pós-queda da União Soviética, em termos de política internacional,
se articulam em torno de um mesmo eixo: consolidar a hegemonia dos Estados Unidos no globo. Então o Dugin deixava claro o seguinte: por mais que possam haver fissuras no sistema americano em relação a como agir no plano externo, de qualquer forma, qualquer uma dessas possibilidades de ação levará ao mesmo resultado, qual seja a consolidação da hegemonia dos Estados Unidos da América no plano externo e a consolidação de uma globalização, de um globalismo sob o comando direto dos americanos, se não como Estado-nação, ao menos como tradição, cultura política e instituições políticas. Perfeito? Então o Dugin ele vai fazer a seguinte distinção, muito correta até, nesse debate, que essas três possibilidades são: a primeira, o neoconservadorismo do Partido Republicano, com todo o seu intervencionismo em prol de criar democracias pelo mundo, derrubar governos não democráticos, intervir em várias regiões do planeta, porque a ideia é, você tendo governo democrático, você tem estados que vão apoiar o establishment norte-americano, tá? Estabilizando assim a política internacional e garantindo o domínio americano. Por outro lado, você tem um outro método também, que é o multilateralismo do Partido Democrata, tá? Que busca uma governança global através de alianças com estados que são braços direitos dos Estados Unidos, são aqueles estados da Europa Ocidental, Alemanha, França, Japão também, ali no Extremo Oriente. E uma outra forma de ação seria através do globalismo da CFR, tá? Que foi criado pelo Woodrow Wilson e que existe até hoje. Tá? A CFR pretenderia dissolver as soberanias nacionais, né, num quadro de governo global, tá? Onde esse governo global ficaria sob auspício de uma superclasse mundialista, que coincide basicamente com a elite financeira americana e europeia. Perfeito? Em qualquer um desses casos, você teria as instituições americanas governando o mundo. Tá? Nos três casos, o que teríamos de qualquer modo, a hegemonia dos valores americanos, dos direitos humanos, universais, do modelo democrático liberal, secular e laico, a prevalência dos direitos individuais, etc. O que diferenciaria cada projeto é o modo e a forma de implementar essa hegemonia, como o modo e a forma de inserção das elites nela. Então, assim, o que diferencia esses três modelos é só mesmo o como implementar uma governança global. Seria via um imperialismo incisivo republicano? Seria via um multilateralismo democrata? Ou seria via um globalismo à la CFR? Tá? A diferença é só essa. Então, para Dugin, em resumo, né? Deixa eu só abrir aqui. Então, em resumo, né, para Dugin, em qualquer dos casos, a plataforma de desenvolvimento dessa dominação, ela seria a tradição política americana, como nós destacamos, como veículo privilegiado do iluminismo. Então, a única atitude possível nesse quadro, segundo Dugin, seria uma posição anti-imperialista e anti-americana. Ou seja, o anti-imperialismo e o anti-americanismo andariam de mãos dadas. O que significa recusar a hegemonia dos Estados Unidos sob que forma aparecer. Tá? Sob a forma de Trump, né, o republicanismo, sob a forma de Obama ou sob a forma de globalismo. Jeff Bezos, New York Times, enfim, Rockefeller, né, a Comissão Trilateral. Dugin ressaltava na época um erro crasso na análise feita por Olavo de Carvalho, quanto ao Ocidente ser dividido entre os globalistas corrompidos e o Ocidente profundo, livre do progressismo avançado que caracteriza os globalistas, que seria a base de uma resistência ao mesmo. Para Dugin, não haveria um Ocidente profundo versus o Ocidente globalista. Ambos seriam faces da mesma moeda do materialismo individualista, nascido do iluminismo. Assim, os Estados Unidos, o individualismo, a moral laica que marginaliza religiões, a redução ou supressão das soberanias nacionais, o universalismo demoliberal, o governo global, são todas facetas de uma mesma realidade, segundo o que expôs com competência na época o pensador russo no debate em tela. Então nós destacamos aqui, né, justamente esse acerto
do Dugin quanto ao Ocidente. O Ocidente em si, e aqui nós não estamos falando de pessoas que vivem no Ocidente, como eu e vocês que acompanham aqui o canal, que discordam de todo esse sistema ocidental, tá? O Ocidente em si não tem uma separação entre o Ocidente profundo, que seria sadio, versus o Ocidente globalizado. O ELA profundo, sadio, o ELA globalizado, como faz o Olavo de Carvalho. Não seriam a mesma coisa. Tá? Todavia, desde a ascensão de Trump em 2016, o Dugin começou a flertar com a posição de Olavo de Carvalho, quando Donald montou sua campanha inteira com base numa proposta de isolacionismo em política externa e combate às elites políticas tradicionais em termos de política interna, ignorando o lema "fazer a América grande de novo", que exprime o desejo de recuperar uma hegemonia combalida pela ascensão da China e contrapesada pelo multilateralismo do governo Obama. Dugin se deixou seduzir pelo discurso que apelava para os Estados Unidos profundo contra o ELA fabricado pelas elites globalistas. Exatamente o mesmo esquema de pensamento de Olavo. Logo que Trump começou seu governo, Dugin ficou decepcionado pelo fato de ele ter sido capturado pelos falcões neocons nestes termos. Eu vou ler aqui os termos de Dugin, mas só para contextualizar. Quando Trump sobe ao poder, lá em abril de 2017, ele lança bombas na Síria. Ele intervém na Síria, como um bom neocon. Que ele não parecia ser pelo discurso da eleição, mas que ele acabou virando depois que ele entrou no poder. Então, isso tudo desmonta aquela ilusão, aquela esperança, expectativa excessiva do Dugin em torno do Trump. Né? E aí o Dugin vai dizer assim, num artigo chamado Terceira Guerra Mundial, que está no Legiovitrix, que é um site que vocês podem acessar, que tem muito material de quarta teoria política, tá? Onde ele fala o seguinte: a decisão formal de atacar a Síria foi tomada por Donald Trump. Ao fazê-lo, ele deixou de ser Trump. Presta atenção no que ele fala. E se tornou Hillary, disfarçada de homem, um travesti. Quer dizer, ele diz que Trump deixou de ser o que ele era e virou Hillary. Tudo quanto que Trump lutou ao longo de sua campanha eleitoral e que ele prometeu mudar, foi assassinado por ele hoje. Portanto, não foi ele que tomou a decisão. Ele simplesmente mostrou que, a partir desse momento, ele não é capaz de decidir nada. Ou seja, lá em abril de 2017, o Dugin disse: olha, o Trump foi capturado pelo pântano. Né? Cabe dizer que havia a expectativa, por parte desse pessoal da quarta teoria política, Nova Resistência, o Dugin, etc., e de vários simpáticos à dissidência, à quarta teoria política, como, por exemplo, o Paul Craig Roberts, um economista americano, de que o Trump ia acabar com a OTAN. Tá? Olha só a expectativa desse pessoal. Trump ia acabar com a OTAN, o Trump restauraria relações amistosas com Rússia, Irã, China e Síria, tá? Que ele iria mandar Hillary para a prisão. Os caras acreditavam nisso e apostaram nisso. Ficaram falando isso o tempo inteiro. Né? Evidente que nós aqui nunca acreditamos nisso, nunca apostamos nisso. Nós até apoiamos o Trump, queríamos que o Trump vencesse em 2016, mas simplesmente por causa do seu discurso isolacionista. Imaginando que, bom, se ele vai ser isolacionista, isso vai criar uma janela de oportunidade para o Brasil criar uma plataforma de desenvolvimento nacional, caso o Bolsonaro chegasse ao poder em 2018 com aquela visão nacionalista que ele tinha antes. Acabou que também não aconteceu. Enfim. Quem em sã consciência poderia apostar tão alto quanto quando Trump dizia Great America Make Again? Lógico que víamos sua eleição sob uma lógica prática, uma ótica prática. Se Trump fosse concentrar mais nos problemas internos que externos, então teríamos uma janela de oportunidade para destravar nosso desenvolvimento nacional. Era só isso. Ir além dessa avaliação parcimoniosa era loucura ou ignorância profunda sobre a natureza dos Estados Unidos. Ou, quiçá, desejo de acreditar que algo estava mudando, um sonho ou fantasia de quem pensa que prostitutas vão todas um dia virar Maria Madalena. Nada disso aconteceu. Trump fez guerra comercial com a China, bombardeou a Síria, sancionou empresas russas, matou Soleimani, o general iraniano,
interveio no Iêmen, etc, etc, etc. Dugin e os dissidentes de quarta teoria política falharam em suas previsões otimistas, para não dizer surreais. Agora tudo isso volta. Volta ao que fora antes da decepção causada pelo bombardeio da Síria. Donald Trump virou, mais uma vez, no discurso dissidente de Dugin, o campeão do povo, como podemos ver em recente artigo do Alexander Dugin, publicado pelo site Olavista Brasil Sem Medo. Né? O Grande Despertar é o título do artigo, que está, inclusive, linkado aqui, pontuado aqui no meu artigo. Obviamente, tudo isso não passa de um absurdo. Por quê? Primeiramente, porque Trump fez fortuna dentro do nicho imobiliário estadunidense, um setor altamente ligado à especulação e às altas finanças. Lembro que a crise econômica de 2008, ligada ao rentismo, começou no setor imobiliário. Né? Esse setor, nos quais Trump travou contato com Roger Stone, um marqueteiro libertário, não é ligado ao lobby LGBT, ao lobby das drogas, inclusive, e também com figuras como Jeffrey Epstein, né, um ricaço pedófilo que promovia festas, orgias movidas a meninas de 13 anos oferecidas ali como banquete sexual a bilionários. Então, assim, o Trump, ele também, todinho ele ligado, né, seus vínculos, a sua história a esse mundo financeiro, esse mundo das oligarquias financeiras. Né? Lembrar também que Trump, né, ele é um dos pais da cultura coach empresarial, né, esse baba-ovismo, esse capachismo empresarial, influenciador de figuras como Max Geringer, justos que temos aqui no Brasil, dois imbecis, diga-se de passagem, que acham que funcionário tem que comer até bosta de chefe e cliente para servir bem a empresa. Isso nos faz soltar gargalhadas. Né? Como é que um cara desse é visto por Dugin, por Olavo de Carvalho? Por Olavo de Carvalho até vai, que ele é um palhaço. Mas por Dugin, que sempre teve uma posição bastante parcimoniosa, crítica em relação a toda essa cultura americana, como o timoneiro das massas, né? Como o herói popular americano que vai salvar o país da corrosão moral inata à América. Pelo amor de Deus. Né? O buraco, contudo, é menos embaixo do que pensa a imaginação fértil dessa gente. Trump é um fenômeno, aliás, tornado possível graças aos espaços que as big redes sociais deram a ele esses anos todos. Claro que agora ele está reclamando, né? Está sendo censurado, mas ele só ganhou a eleição em 2016 graças ao Twitter, Facebook, etc. Tá? E claro que é preciso discutir a ingerência dessas redes sociais na liberdade de expressão, óbvio. Mas isso não autoriza caracterizar o fenômeno Trump ou o trumpismo como a outra América que veio à tona, né? Que na verdade não passa da mesma América. Porque, no fundo, a América é dupla. Ela, por um lado, é racista, é protestante, é segregacionista, é supremacista. É essa América conservadora que o Olavo de Carvalho chama de outra América, de El Aprofundo, que o Dugin vê também como uma América que está nascendo. Não, essa América sempre existiu, nunca deixou de existir. Ela estava ali só, né, no subterrâneo, mas sempre existiu. E você tem do outro lado a América cosmopolita, maçônica, secularista, materialista. Tá? Na verdade, né, nós mostramos num artigo recente, Trump não é o antissistema, que Trump não passa de uma realocação do império, tendo tido durante todo o seu governo apoio da maioria dos setores de Wall Street, só vindo a perdê-lo no segundo semestre de 2020, quando figurões do mundo financeiro ficaram céticos quanto à sua renúncia fiscal ser capaz de recuperar a economia americana ante a pandemia em 2021. Tá? É verdade que Trump ele polariza a insatisfação de parcelas do povo com o sistema americano, cuja fachada é democrática, mas que tem uma realidade oligárquica. Mas não nos enganemos. Essa insatisfação tem a mínima chance de se tornar eficaz, pois falta conscientização. E por que falta conscientização? Vou explicar aqui para vocês. Primeiro porque Trump é também um oligarca, preso a oligarcas. E a dinastias, como a dinastia histórica Rothschild. Basta ver como o barão Davi René de Rothschild
apoia Donald Trump no Congresso Mundial Judaico, que ele, Davi René de Rothschild, preside. Então, o Trump tem apoio dos Rothschild, de setores da família Rothschild, setores liderados pelo René de Rothschild. Tá? Segundo, porque o movimento que invadiu o Capitólio se embasa nos ideais americanos, que construíram o sistema, esse mesmo sistema da América global. Tá? Ou será que ninguém viu lá as bandeiras do Tea Party? O que é o Tea Party? É um movimento que deu origem a 1776, que foi feito com base no racionalismo iluminista, no liberalismo. Tá? Terceiro, porque a semântica da direita trumpista está dentro da semântica democrática, que no fim é a semântica americanista, tá? Que dá base ao progressismo democrata. A deusa democracia jamais é posta em questão, mesmo pelos que se enxergam como antissistema dentro do sistema americano, o que aponta para uma cegueira fatal. Afinal, foi a institucionalidade legal democrática que permitiu a ascensão das oligarquias ao poder nos Estados Unidos. Tá? O economista pró-Trump, Paul Craig Roberts, por exemplo, de modo esquizofrênico, ele apela à primeira emenda para defender a causa trumpista, esquecendo que foi com ela na mão que a grande mídia boicotou o governo Trump por 4 anos sem que ele pudesse fazer nada. Só uma refundação dos Estados Unidos da América, em bases fascistas ou iliberais, poderia resolver o quadro. Mas isso exigiria uma conversão do povo americano, que é improvável. Então, assim, o que é a primeira emenda? A primeira emenda que defende, né, a liberdade de consciência, liberdade de expressão, etc. e tal. Né? Liberdade religiosa ampla, tudo que os democratas defendem. A base trumpista é uma base cristã, conservadora, paleoconservadora, né? Apela para isso. Nós queremos o direito a nos expressar. Ora, durante 4 anos o Trump foi acusado, né? E aí tem que lembrar disso, de ter chegado ao poder com intervenção da Rússia. Né? Ele brecou a mídia, ele pôde brecar a mídia? Não, porque tem a primeira emenda. Justamente com base nessa primeira emenda que vocês querem vencer o sistema, né? Vocês estão apelando para o elemento que o sistema usou contra Trump. Pelo amor de Deus, quer dizer, isso é de uma burrice sem par. Né? Então, diante do exposto, resta ao senhor Alexander Dugin e aos seus alunos dissidentes se matricularem no COF do Olavo de Carvalho e redigirem uma nota pública decretando a vitória de Olavo no debate sobre Estados Unidos e a nova ordem mundial. Eles, ao que tudo indica, abandonaram o fronte de luta anti-americano, até que uma nova decepção os faça abandonar suas fantasias, quem sabe. Mas nós aqui daremos seguimento ao embate intelectual contra o grande Satã e sua dupla face, democrata e republicana, ensimesmado e cosmopolita, qual o deus pagão romano Janus, que tinha 2 faces. Né? Então, os Estados Unidos é isso. A América é dupla, mas a América é a mesma. O calvinismo, o judaico-calvinismo, que levou os Estados Unidos na direção da doutrina Monroe, do usurarismo, do Big Stick, é o que levou a dar origem ao CFR, lá com Woodrow Wilson. Quem é que fundou o CFR junto com Wilson? Só judeus. Paul Warburg, Jacob Schiff, né? Os Rothschild, etc. Enfim, o mesmo grupo que ali, no início da independência americana, esteve, né, dando apoio à assistência financeira aos rebeldes que queriam se livrar do domínio inglês. Então, os Estados Unidos é irredimível. Os Estados Unidos é irredimível. A não ser no dia em que parcela do povo americano compreender que os Estados Unidos da América, tal como foi fundado sobre bases diabólicas, e recusar essas bases e voltar, né, para aquilo que é sadio, para aquilo que é virtuoso, para aquilo que é realmente condizente com o caminho, né, justo, ético. O Don Williamson, que é um bispo da resistência, ele diz isso, né, que quando houve a fundação dos Estados Unidos da América, né, eles tinham a oportunidade de
se livrar do domínio inglês, dizendo, olha, nós não queremos mais esse rei inglês porque ele é um herege, é um protestante, um anglicano, ele rompeu, né, com Roma, com o Papa, né, ele rompeu com o poder espiritual. Então nós vamos fundar aqui uma nação calcada na harmonia entre poder espiritual e poder temporal, né? Estado e igreja. Mas não. Eles fundaram um país calcado em laicidade, tá, em liberdades convencionais, justificadas, legitimadas em cima de um cabedal teórico iluminista. Então, não há remissão dentro desse discurso democrático. O discurso da oposição trumpista ao Biden é o discurso americano de sempre, tá? E o que foi o governo Trump? Foi imperialismo republicano. O Trump, como não tinha um movimento alternativo, e nem tem como ter, né? Porque faça a América grande de novo, como é que vai fazer? Só tem 3 vias. Ou a via multilateral democrata, ou a via imperialista republicana, ou a via globalista do CFR. O que o Trump fez? Ele pegou o John Bolton, que é um republicano, um falcão neocon, né? Botou dentro do governo, depois botou o Mike Pompeo, que tem essa mesma visão e que também é libertário, ligado a esse movimento Tea Party, que é o mesmo ideal que o Roger Stone defende, inclusive com base nesse ideal, é que ele postula direitos LGBT, liberação das drogas, e cabe lembrar também que o Trump pressionou vários países da África no que tange ao seguinte, olha, se não respeitarem os direitos LGBT, vou cortar ajuda, vou cortar financiamento. Tá? Onde que isso é a outra América? Bom, tá, é a outra América, é a América conservadora, paleoconservadora, que no fundo é a mesma América, que no fundo é a doutrina Monroe, é o judeu-calvinismo querendo exercer seu império sobre o mundo. Pessoal, era isso que nós tínhamos a dizer. Um abraço, até a próxima.